Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma série de mensagens bíblicas que vai transformar a sua vida neste ano de 2022. Agora você está me ouvindo. Já se imaginou com esse pensamento? A cruz de Cristo Jesus, o maior drama da história. Pense comigo. As pessoas vão se alegrar mais ainda ao ouvir sobre a cruz de Cristo Jesus, seu conteúdo e significado. Vai ser incrível. A liberdade através da cruz de Cristo. Temos um novo relacionamento com Deus através da cruz de Cristo Jesus. Você fica imaginando. A pessoa que sabe pensar sobre o real valor da cruz de Cristo Jesus consegue crescer em sua vida espiritual, emocional, mental e ainda de relacionamentos. Você já está pronto? Eu sei. Onde há vontade, há caminho. Pense comigo. A mensagem da cruz é o próprio Evangelho em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada em Cristo Jesus e em sua obra. Pense nesse sentido. A mensagem da cruz fala unicamente de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na mensagem da cruz não há espaço para qualquer habilidade ou realização humana. A mensagem da cruz não se fundamenta na capacidade da racionalidade e sabedoria humana, mas exclusivamente no propósito eterno de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu vou aqui e agora levar a mensagem de Deus até você. Você vai descobrir qual é o valor da cruz. Você ainda está me ouvindo. A Bíblia diz em Mateus 27:33: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel.
Mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartira suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Você consegue imaginar cada detalhe? A Bíblia ainda disse em Mateus 27, 44 a 53. E o mesmo lhe lançaram também em seu rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre, pondo-a numa vara, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia diz, e eu acredito, a cruz de Cristo, o maior drama da história. Pense comigo.
A cruz de Cristo Jesus, o Messias, é pré-histórica. Ela estava incrustada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Ela, a cruz de Cristo Jesus, é o ponto central no qual se encontram e são unidas as linhas da verdade do Evangelho. Assim como o Sol é absolutamente vital para a manutenção do sistema solar, assim a doutrina da cruz é para o sistema do Evangelho. Você já parou para pensar nisso? Você ainda está me ouvindo? O Cristo Jesus crucificado é o ponto central, no qual se encontram e são unidas todas as linhas do Evangelho. Pense comigo. Um dia, o apóstolo São Pedro disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. A Bíblia diz, e eu acredito, a cruz de Cristo, o maior drama da história. Pensem comigo, o Calvário não foi um acidente, mas um plano divino. Cristo Jesus veio para morrer. A morte na cruz sempre esteve na agenda do Filho de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus profetizou várias vezes que veio para morrer. Cristo Jesus, o Messias, não morreu como um mártir. Ele, Cristo Jesus, voluntariamente deu a sua vida. Um dia, João Batista, o primo de Cristo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A Bíblia diz, e eu acredito, ele, Cristo Jesus, o nosso Salvador e Filho de Deus, o Messias, é como a serpente levantada no deserto. A Bíblia diz em João 3:14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? A cruz de Cristo, o maior drama da história.
O Calvário não foi um acidente, mas um plano divino. Ele, Cristo Jesus, é o pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Um dia, o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10:14. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. João 10:15. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10:16. Jesus Cristo disse, e eu acredito. Ele, Cristo Jesus, o Messias, é o grão de trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. Pense nesse sentido. A cruz de Cristo, o maior drama da história. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi para a cruz não apenas porque Judas o traiu por dinheiro. Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi para a cruz não porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, foi para a cruz porque Deus o Pai o entregou por amor. Cristo Jesus foi para a cruz porque ele entregou a si mesmo por nós. Você vai entender. A cruz de Cristo, o maior drama da história. Assim como você está ouvindo a palavra de Deus e sentindo-se bem, ouça. O Calvário é o maior drama da história. O Calvário é o palco da justiça de Deus. Seu consumado repúdio ao pecado. O Calvário também é o palco do infinito amor de Deus, pois ali Deus não poupou o seu próprio Filho Cristo Jesus para nos salvar. A cruz de Cristo Jesus, o Messias, é o nosso êxodo, a nossa libertação. Esta oportunidade se abriu para você aqui e agora, em todos os sentidos. Agora você está me ouvindo. Imagine as cenas desse maior drama
da história, a cruz de Cristo. As acusações contra Cristo Jesus na cruz. Jesus Cristo Messias foi acusado pelo Estado e pela religião. O povo amotinado, insuflado, pediu sua condenação. Clamaram-se testemunhas. O Filho de Deus, Cristo Jesus, foi acusado, julgado, sentenciado e condenado à pena de morte. Mas as acusações eram falsas. As testemunhas foram subornadas e a condenação foi o mais perverso erro judicial da história. Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus, foi acusado de sedição política. Os judeus, por inveja, o acusaram de sedição política. Colocaram-no contra o Estado, contra Roma, contra César. Questionaram as suas motivações e a sua missão. Acusaram-no de querer um trono em lugar de abraçar uma cruz. A acusação contra Cristo Jesus, o Filho de Deus e Messias, é que ele era rei dos judeus. Essa acusação foi pregada em sua cruz em 3 idiomas: hebraico, grego e latim, que é a língua romana. O hebraico é a língua da religião. O grego é a língua da filosofia. O latim é a língua da lei romana. Tanto a religião como a filosofia e a lei se uniu para condenar a Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus. Eu fico pensando, mas ele, Cristo Jesus, o Messias, Filho de Deus, fez da sua cruz um instrumento para salvar homens do mundo inteiro. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo, Messias e Filho de Deus, foi acusado de blasfêmia. Os judeus ficaram chocados, escandalizados e perplexos quando Cristo Jesus se apresentou como Filho de Deus. Eles rasgaram suas vestes, dizendo: ele blasfema. Agora escarnecem dele na cruz.
Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus, foi acusado de ser um impostor. Eles não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem coração para entender o que Cristo Jesus falava. Eles pensavam que Cristo Jesus se referia ao templo de Herodes, enquanto Cristo Jesus, o Filho de Deus, estava falando do seu corpo, de sua morte e ressurreição. A Bíblia diz em João 2, 18 a 22. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, na palavra que Jesus tinha dito. Você já parou para pensar como vai a sua vida sem Cristo Jesus? Você já parou para pensar que sua vida precisa de um Salvador? Você já parou para pensar que Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma? Você já parou para pensar no grande amor de Deus em Cristo Jesus na cruz? Que tal agora mudar os pensamentos, entregar a sua alma, a sua vida para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus e Messias, Cristo Jesus? Só Ele pode e quer salvar a sua alma. Só Ele ama você incondicionalmente. Vem agora para Cristo Jesus. Ele te ama. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado.